Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso Café com Bíblia. Se você estiver gostando assim do nosso canal, esse canal da bênção, vamos fazer chegar nos 4 cantos da terra, vamos? Aleluia! Deus pediu que eu lesse pequenos textos, fizesse uma oração no final. E estou eu aqui, amém? Gosto de história. Amo saber a história do Velho Testamento. Porque isso aconteceu e ainda está acontecendo, né? Muita coisa, amém? Então, vou ler hoje, 2 Reis, capítulo 8, do versículo 21 ao 29. Então, Jorão passou Azaí e todos os seus carros com ele, e levantando-se de noite, feriu os edomitas, os quais o tinham cercado, e aos capitães dos carros, e o povo fugiram para suas tendas. Aleluia. Entretanto, Edom continuou rebelado de sob a mão de Judá, e até hoje. E além disso, Líbina, no mesmo tempo, também rebelou-se. Tudo como resultado do pecado. Outros feitos de Jeorão e todas as coisas que fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Jeorão com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E reinou em seu lugar Acasias, seu filho. Jeorão morreu depois de uma enfermidade que durou, 2 anos. Uma enfermidade incurável nos seus intestinos. Não houve pesar algum por sua morte. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Conjectura-se que ele começou a reinar como vice-rei com seu pai durante a enfermidade severa deste, no 11º ano de Jeorão, e tornou-se o único rei depois da morte de seu pai, no ano seguinte. De 22 anos de idade era Acasias quando começou a reinar. Reinou 1 ano em Jerusalém, e o nome de sua mãe foi Atalia, filha de Orim, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro de sua casa, de Acabe. O pecado de unidade de Jeosafá teria sua cota mortífera nos anos subsequentes. E foi a guerra com Jorão, filho de Acabe, e Ramote de Gileade, contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. E o rei Jorão retornou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe tinham feito diante de Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Este Jorão era rei de Israel, enquanto Jeorão, do versículo 21, era rei de Judá. Aleluia, Jesus. E todos foram maus, Todos foram maus aos olhos do Senhor. Até hoje a maldade existe. Você não precisa hoje ser rei, ser rainha,
Não precisa ter poderes, só de você ter luz do Espírito Santo já incomoda. Eu fiquei feliz esses dias que eu entrei. Tem uma semana que a gente está ensaiando para uma vigília, né? E sempre eu vou comprar alguma coisa para dar para os jovens que eu estou ensinando. Estava ensinando percussão e hoje eles já estão tocando, né? E a pastora Lourdes também está aqui ensinando. Eu comecei sozinha, agora ela chegou. Tá bonito o nosso grupinho, né? Grupinho de louvor. A gente canta muito animado. É o Espírito Santo, né? Então eu entrei naquela panificadora, né? E aquela mulher olhou para mim e disse: eu gosto muito quando a senhora entra aqui. Eu disse: por quê, minha filha? Porque a senhora traz luz. Eu vejo uma grande luz sobre a senhora. A senhora tem o Espírito Santo de Deus. E aí ela começou a me atender, né? Com aquele sorriso bonito. E eu sorri para ela também. Obrigado, minha irmã. Às vezes a gente precisa ouvir alguma coisa boa, porque só coisa ruim a gente não aguenta mais, né? Então, quando ela disse: a senhora traz luz para este lugar, eu sinto uma paz. Quando a senhora entra aqui no meu estabelecimento, eu sinto uma paz muito grande. E eu fiquei feliz, porque já houve uma vez também que eu passei numa fronteira e aquela pessoa me olhava. E eu disse para outra irmã que estava comigo: irmã, por que aquela pessoa me olha tanto? Ela disse: pode ser ladrão, cuidado com as tuas coisas. Mas eu disse: esse homem não é ladrão. E aí eu fui de uma cidade para outra, pela fronteira, retornando, né? E aí a coisa estava bem forte naquele país. E eu estava voltando para casa. E aí eu ouvi os noticiários na madrugada que estava sendo saqueada aquela rodoviária. E aí eu olhei para o pastor e disse para ele: você vai deixar só eu e a missionária naquele lugar? Tu é doido? Você vai ter que ficar com a gente. Você, quando chega no Brasil, eu te dou atenção. E você vai me deixar aqui? Ele disse: o que você fala? Eu digo: eu estou entendendo, porque fazia pouco tempo que eu tinha concluído cursos, né? E eu entendi tudo que o repórter falou. Eu disse: você não vai me deixar ali só. Vou largar vocês lá sozinha. Mas ele estava brincando, né? E aí, de repente, quando a gente chega naquela rodoviária, não tinha uma viva alma. Estava tudo tranquilo, tudo calmo, porque o que tinha acontecido era na madrugada. Nós já chegamos pela manhã, né? Tipo 5h30, 6 horas da manhã. E aí alguém ligou, né? O pastor recebeu uma ligação. Ou ele ligou, não lembro bem. E aí a pessoa disse para ele nos levar para a casa dele até fazermos hora, porque o nosso ônibus só ia sair à noite, né? Tipo, quase meia-noite, 11 horas, meia-noite, no horário de lá, daquela cidade. E aí eu fiquei, né? Quando chegou na frente daquela casa, o táxi, eu olhei, uma casa linda, coberta de flores, estava na primavera. E que casa linda, olha, coberta de flores. E aí eu olhei para a missionária e disse: sabe aquele homem que tu disseste que era ladrão? Ele mora aí, Deus me revela que ele está aí dentro. Como? Tá, esse homem, aquele homem daquela viagem, ele mora aí. Quando eu entrei, era uma garagem, que era uma igreja. Eu passei pela igreja e fui entrando. Quando eu cheguei perto de uma escada, estava aquele homem lá. E aí eu cutuquei ela: eu não te disse que ele morava aqui? E aquele homem disse: é você? Sim, sou eu. Aí eu perguntei dele, depois que eu descansei um pouco, tomei um banho, desci para pegar uma água, e aí eu perguntei dele por que ele olhava tanto para mim naquela fronteira, né? Por que você olha tanto para mim?
Ele disse, porque eu vejo muita luz, era como se fosse um ponto de luz, e eu ficava te procurando para ver aquele ponto de luz. Então não é a primeira pessoa que fala isso, né? E essa mulher daqui de perto, ela diz, você me traz paz, você entra aqui, eu sinto uma paz tão grande, tudo melhora, parece que aquele peso que eu estava sentindo na minha costa, tudo vai embora. Eu fiquei agradecida, sabe? Gente, eu fiquei agradecida, porque às vezes a gente passa tanta luta, tanto deserto, que a gente acha que Deus nem está perto, que Deus nem está junto mais. Você se sente tão só. Mas a palavra de Deus, quando diz que a gente está só, a gente não está só. Ele está junto. Ele não esqueceu de mim nem de você. A luta é grande, mas Ele está junto. E isso me confortou, me trouxe alegria. Aí eu comentei com o irmão, olha irmão, eu estava tão para baixo. Porque às vezes a gente sorri para não chorar, né? Com tantas aflições, com tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Deus está nos preparando para algo maior, tá? É por isso que tem a luta, é por isso que tem o deserto. Mas vamos vencer.